O que os anjos, serafins e querubins estão realmente escondendo? Vamos explorar os mistérios menos conhecidos desses seres celestiais. Existem segredos divinos guardados por esses poderosos anjos que podem impactar profundamente a sua fé. Quer descobrir a verdade por trás desses misteriosos guardiões do céu? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa revelação divina. Dentro da teologia cristã, a hierarquia angelical é uma estrutura complexa e fascinante que categoriza e organiza os diferentes tipos de anjos conforme suas funções e proximidade com Deus. No topo dessa hierarquia, encontramos os serafins e querubins, figuras únicas e poderosas que desempenham papéis essenciais. Os serafins são conhecidos como os anjos mais elevados, frequentemente representados como seres de fogo. Eles estão constantemente em louvor, voando ao redor do trono de Deus, proclamando: Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Estas entidades são muitas vezes vistas como símbolos de pureza e zelo espiritual, com 6 asas que os cobrem e protegem do esplendor divino. Já os querubins, que podem ser associados a guardiões de lugares sagrados, são descritos na Bíblia com uma aparência impressionante e multifacetada. No livro de Ezequiel, eles são apresentados com 4 faces e 4 asas, refletindo diferentes aspectos da criação: humano, leão, boi e águia. Esses seres não apenas guardam a glória de Deus, mas também executam sua vontade com grande poder. Referências bíblicas que mencionam serafins e querubins são diversas e intrigantes. Em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7, os serafins aparecem na visão do profeta, tocando seus lábios com uma brasa viva para purificá-lo. Os querubins, por sua vez, são frequentemente associados ao Jardim do Éden em Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde guardam o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Então, quais segredos esses poderosos seres estão guardando? O termo serafins deriva da palavra hebraica saraf, que significa queimar. Imagine seres de fogo ardendo com uma intensidade tão pura que sua simples presença evoca um sentimento de reverência e temor. Essa imagem vívida ganha vida nas palavras do profeta Isaías, especificamente em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7. Lá, ele nos descreve uma visão deslumbrante: 6 serafins, cada um com 6 asas, rodeando o trono de Deus. Suas 2 asas cobrem o rosto, outras 2 cobrem os pés, e com as últimas 2, eles voam entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins não são apenas guardiões do trono divino. Eles desempenham um papel profundo e purificador. Sua presença é sinônimo de uma pureza absoluta, um zelo ardente que consome impurezas. Um bom exemplo disso é quando um dos serafins tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva tirada do altar, purificando-o assim de seus pecados e preparando-o para sua missão profética. Esses seres não são meramente figuras estáticas em textos antigos. Em várias passagens bíblicas, suas aparições são tão impactantes que mudam o curso de eventos e vidas. Pense nas histórias dos serafins descendo dos céus em momentos de grande revelação ou necessidade, sempre trazendo consigo um lampejo de purificação e uma chamada à santidade. A representação dos serafins como seres de fogo nos leva a uma reflexão profunda. Como a imagem do fogo pode mudar nossa compreensão de santidade e pureza? O fogo, na sua essência, purifica e transforma tudo que toca, incinerando qualquer impureza. Da mesma forma, a presença dos serafins nos convida a refletir sobre a pureza de nossa própria fé e o zelo com o qual buscamos nos aproximar do divino. O fogo não apenas ilumina e aquece, mas também destrói aquilo que não é digno. Assim, a visão dos serafins nos lembra que a verdadeira santidade não é apenas uma busca espiritual, mas um processo contínuo de purificação e transformação. A palavra querubim vem do acádio carabu, que significa estar perto ou abençoar. Esta etimologia já nos dá uma pista sobre a função desses seres celestiais.
São aqueles que estão próximos do sagrado, protegendo e abençoando aquilo que é divino. A descrição mais detalhada dos querubins na Bíblia se encontra no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 10, versículos 1 a 22. Aqui, Ezequiel descreve os querubins como tendo múltiplas faces e asas. Eles possuem 4 faces, uma de homem, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Além disso, suas asas são impressionantes e por onde quer que se movam, é sempre de maneira ordenada, sem desviar de sua rota, semelhante aos raios de um raio. Os querubins são retratados como guardiões de conhecimentos sagrados e lugares santos. No Jardim do Éden, por exemplo, após a expulsão de Adão e Eva, foram os querubins que, armados com uma espada flamejante, protegeram a entrada do jardim para que ninguém mais tivesse acesso à árvore da vida. Gênesis 3, 24. Na arte religiosa, os querubins são frequentemente retratados como símbolos de proteção e santidade. Sejam esculpidos em altares ou pintados em vitrais, eles aparecem frequentemente com suas asas abertas, cercando ou abençoando figuras sagradas. Estes desenhos muitas vezes ressaltam suas múltiplas faces e a poderosa presença que exercem como guardiões do divino. Mas por que os querubins são retratados com múltiplas faces? O que isso simboliza? As diferentes faces dos querubins podem ser interpretadas como representações das múltiplas formas pelas quais Deus se manifesta e é percebido. O homem, o leão, o boi e a águia são símbolos de sabedoria, realeza, força e liberdade, respectivamente. Essas representações indicam que os querubins possuem uma compreensão completa e abrangente do que é sagrado, guardando não apenas os lugares, mas também os mistérios e conhecimentos que transcendem a compreensão humana. Quando se fala das funções e deveres dos serafins e querubins, é fascinante observar como ambos desempenham papéis distintos e complementares na Bíblia. Por um lado, os serafins são frequentemente retratados como agindo sob o fogo purificador do amor divino. Eles são os agentes de purificação, aqueles que limpam e preparam os escolhidos para a presença de Deus. A cena mais icônica envolvendo os serafins é a purificação do profeta Isaías. Em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 7, Isaías vê o Senhor sentado no trono e é purificado por um serafim, que toca seus lábios com uma brasa viva, dizendo: "A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado." Os querubins, por outro lado, são profundos guardiões de segredos divinos e protetores de lugares sagrados. Eles são os sentinelas das coisas santas, como a Arca da Aliança. Quando Deus ordenou a construção da Arca, Ele instruiu que fossem feitos 2 querubins de ouro para cobrir com suas asas a tampa da Arca. Isso pode ser encontrado em Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 20. Os querubins ali protegiam a morada mais íntima de Deus com o seu povo, simbolizando a presença divina e protegendo suas revelações mais sagradas. Essa comparação revela como Deus, através desses seres celestiais, estrutura suas relações com a humanidade, tanto purificando e preparando seu povo através do poder ardente dos serafins, quanto guardando e protegendo seus mistérios divinos por meio da presença vigilante dos querubins. Essa dualidade de funções não só aprofunda nosso entendimento da natureza angelical, mas também nos convida a refletir sobre como esses valores podem se manifestar em nossa própria vida espiritual. Os serafins e querubins carregam significados simbólicos profundos que influenciam nossa espiritualidade de maneira marcante. Os serafins, por exemplo, são frequentemente vistos como símbolos de devoção ardente e purificação moral. Imaginados como seres envoltos em chamas, eles representam a intensidade do amor divino e a necessidade de purificar nossas almas. A visão dos serafins nas Escrituras, incansavelmente cantando "Santo, Santo, Santo", nos convida a refletir sobre a pureza e a santidade que devemos almejar em nossas próprias vidas. Por outro lado, os querubins nos trazem a representação da proteção, sabedoria e mistério divino. Desde a guarda do Jardim do Éden até a Arca da Aliança, os querubins aparecem como protetores dos segredos mais profundos de Deus. Suas múltiplas faces e formas complexas nos lembram a infinidade da sabedoria divina e as muitas facetas da criação.
Eles estão lá para nos proteger, mas também para nos lembrar de que há muito além do nosso entendimento mortal. Essas representações simbólicas nos afetam profundamente. Quando pensamos nos serafins, somos chamados a purificar nossos corações e nos alinhar com a santidade divina. Isso pode se traduzir em nossas ações diárias, buscando sempre o que é mais puro e sagrado em nossas vidas. Os querubins, por sua vez, nos inspiram a buscar a sabedoria e nos manter vigilantes na proteção dos valores espirituais que consideramos preciosos. Suas figuras misteriosas nos fazem contemplar os mistérios do universo e a grandiosidade da sabedoria de Deus. Essa conexão emocional com os serafins e querubins nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a espiritualidade. Ao entendermos o simbolismo desses seres, somos inspirados a intensificar nossa busca espiritual, seja através da purificação moral ou da proteção dos valores divinos. Eles não são apenas figuras distantes do passado bíblico, mas guias espirituais que continuam a influenciar e moldar nossa fé e nossas práticas religiosas contemporâneas. Ao longo da história, os serafins e querubins têm sido objeto de profundos estudos e interpretações por parte de teólogos cristãos e medievais. Esses estudiosos, ao mergulharem nas escrituras sagradas e na tradição da Igreja, buscaram entender a natureza e os propósitos desses seres celestiais. Os padres da Igreja, como Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona, consideravam os querubins como figuras de sabedoria e proteção, guardiães das revelações divinas. Já os serafins, descritos por Isaías, eram vistos como seres de fogo que purificam e iluminam. Para esses teólogos, a simbologia do fogo representava a pureza divina, uma luz que não apenas ilumina, mas também consome a impureza. Tomás de Aquino, um dos mais influentes teólogos da Idade Média, também se debruçou sobre o mistério desses anjos. Em sua obra, Suma Teológica, Aquino classifica os serafins como os mais elevados na hierarquia celestial, devido ao seu amor fervoroso por Deus. Ele descreve os querubins como seres que, através de seu profundo conhecimento, revelam os segredos divinos e cumprem a vontade de Deus, de maneiras que ultrapassam nosso entendimento mortal. Essas interpretações teológicas não só enriqueceram a compreensão da natureza celestial, mas também impactaram diretamente as práticas e crenças religiosas ao longo dos séculos. Igrejas foram adornadas com imagens desses anjos. Canções e orações foram moldadas em referência aos seus papéis. E a ideia de seres celestiais intercedendo junto a Deus trouxe conforto e esperança aos fiéis. Como a visão de teólogos como Tomás de Aquino sobre esses seres celestiais ainda ressoa hoje. A reflexão sobre serafins e querubins continua a ecoar na teologia contemporânea. A visão de anjos como mensageiros de amor e sabedoria divina permanece relevante, nos convidando continuamente a buscar a purificação espiritual e a sabedoria nas nossas vidas. Assim, os ensinamentos desses teólogos medievais nos incentivam a refletir sobre a transcendência e a presença divina em cada aspecto da nossa jornada espiritual, nos lembrando da constante interação entre o divino e o humano. Como podemos então aplicar esse entendimento milenar aos nossos desafios modernos e encontrar inspiração na eterna busca pela verdade e pela luz divina? Os serafins e querubins são mencionados em várias passagens importantes da Bíblia, oferecendo-nos uma visão profunda sobre seu papel nos planos divinos. Começando com o Gênesis, vemos os querubins posicionados no portão do Éden, guardando o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante, simbolizando a proteção do sagrado e um lembrete poderoso do acesso restrito à esfera divina. Em Isaías, o profeta narra uma visão arrebatadora em que serafins rodeiam o trono de Deus, cantando Santo, Santo, Santo. Esses seres de 6 asas não só exaltam a santidade divina, mas também desempenham um papel de purificação, tocando os lábios de Isaías com uma brasa viva para limpá-lo de seus pecados. Aqui,
Os serafins simbolizam a purificação necessária para se estar na presença de Deus. Ezequiel nos apresenta uma visão igualmente vívida dos querubins, descritos com múltiplas faces e asas, movendo-se em perfeita harmonia com rodas que cintilam como berilo. Essas visões apocalípticas sublinham o mistério e o poder multifacetado daqueles que veem as profundezas dos segredos divinos e os protegem zelosamente. Por fim, no Apocalipse encontramos tanto serafins quanto querubins em papéis centrais nas revelações do fim dos tempos. Os querubins, mais uma vez, são descritos como criaturas viventes ao redor do trono de Deus, cheios de olhos por diante e por detrás, simbolizando a vigilância e o conhecimento absoluto. Na revelação apocalíptica, eles desempenham um papel crucial ao proclamar a glória divina e supervisionar a execução dos julgamentos finais de Deus. Essas referências não apenas enriquecem nossa compreensão dos serafins e querubins, mas também moldam interpretações esotéricas e apocalípticas. A literatura apocalíptica, em particular, utiliza esses seres celestiais para enfatizar a proximidade do fim dos tempos e o início de uma nova era. Eles agem como intermediários entre Deus e a humanidade, revelando segredos divinos e assegurando que o plano de salvação e julgamento será realizado conforme predito. Ao refletir sobre essas visões angelicais, surge a pergunta: como moldam nossa interpretação dos fins dos tempos? Através da presença constante desses seres em passagens apocalípticas, somos levados a contemplar a seriedade e a esperança implícitas na consumação divina. Serafins e querubins nos lembram do poder sublime de Deus e da promessa de um novo começo, nos desafiando a viver de acordo com os princípios divinos enquanto aguardamos a revelação final. Vamos aprofundar ainda mais e explorar aspectos misteriosos e pouco conhecidos desses anjos celestiais, que raramente são discutidos. Existem referências ocultas e interpretações menos conhecidas que nos fornecem uma nova visão sobre serafins e querubins. Em escritos talmúdicos, por exemplo, encontramos descrições detalhadas dessas entidades que revelam detalhes intrigantes não mencionados na Bíblia. Os serafins, segundo esses textos, não só cantam louvores a Deus, mas também são guardiões dos segredos mais profundos do universo. Esses anjos possuem uma sabedoria antiga que abrange desde a criação até os destinos finais da humanidade. Já os escritos apócrifos, como o livro de Enoque, retratam os querubins de uma maneira fascinante. Enoque descreve como eles participam da corte celestial, servindo como protetores ferozes e guias espirituais, que conduzem as almas justas ao paraíso. Além disso, são mencionados como detentores de conhecimento secreto, incluindo segredos de cura e revelações sobre os ciclos celestiais. Histórias menos conhecidas também surgem em diferentes tradições. Por exemplo, uma lenda talmúdica fala sobre como os querubins, antes de guardarem o Éden, eram conselheiros nas assembleias divinas, ajudando a resolver disputas entre anjos. Outra história intrigante é a dos serafins, guiando almas de profetas em suas visões, ajudando-os a decifrar enigmas divinos e entender mensagens proféticas. E tem mais. Referências em textos gnósticos sugerem que esses anjos possuíam a habilidade de transitar entre os diferentes reinos do conhecimento. Serafins e querubins eram vistos como os arautos das revelações mais profundas, sendo capazes de abrir portais para dimensões onde o tempo e a matéria se dobram ao desejo divino. Essas histórias e fatos curiosos frequentemente deixados de lado jogam nova luz sobre esses seres divinos. Revelam um lado mais complexo e multifacetado das funções e natureza desses anjos, que ultrapassa o que é geralmente apresentado nos textos canonizados. Nos dias de hoje, entender os serafins e querubins vai além de um simples estudo teológico. Trata-se de reconhecer sua relevância na fé contemporânea. Esses anjos não apenas moldaram a imaginação religiosa por séculos, mas continuam a influenciar práticas e crenças modernas. Na arte religiosa, por exemplo, vemos representações detalhadas desses seres celestiais em vitrais de igrejas e pinturas sacras.
Na música, hinos e canções litúrgicas frequentemente evocam sua majestade e missão divina, enquanto na liturgia, suas imagens nos recordam constantemente da santidade e da presença protetora de Deus. Mas não é apenas através da arte que encontramos sua influência. Nas práticas de fé de hoje, os fiéis buscam incorporar as virtudes dos serafins e querubins em suas vidas diárias. Os serafins, com sua pureza e fervor espiritual, nos inspiram a buscar uma vida de santidade e devoção intensa. Já os querubins, com sua sabedoria e capacidade de guardar os segredos divinos, nos lembram da importância da guarda da fé e do mistério em nossa jornada espiritual. Em suma, os serafins e querubins continuam a agir como guardiões e reveladores de segredos divinos, possuindo um impacto duradouro nas práticas religiosas e teológicas. Ao entendermos suas funções e incorporarmos suas virtudes, nos alinhamos mais de perto com o propósito de nossa fé, vivendo com uma consciência mais profunda do sagrado. E agora queremos saber: qual aspecto dessas revelações angelicais mais te impactou? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com amigos que possam se interessar por essas profundas reflexões bíblicas. Vamos continuar essa jornada de descobertas juntos. Nos vemos no próximo vídeo.